Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos acompanham. Doutora Fernanda sempre trazendo notícias aí, né, da Previdência. E hoje, doutora, nós vamos falar do BPC Loas, que você sabe quanto a gente gosta de trabalhar com esse benefício. É um carro-chefe do escritório em razão da minha trajetória, que acho que todos já estão cansados de saber dela. Então, assim, a gente gosta de trazer vários aspectos daquilo que a gente vê de muitas dúvidas de quem está no dia a dia conosco com relação a esse benefício e trazer esclarecimentos, porque a gente percebe, Solange, pessoas que perderam anos de estar podendo receber o benefício por falta de informação. E eu gosto de falar, né, a doutora trabalha com várias entidades aí, né, que ela ajuda muito esse tipo de pessoa, né, que muitos anos podiam estar recebendo e por falta de informação, né, não estava. E a doutora está com dicas importantes, doutora? Porque houve uma evolução legislativa, que esse acesso à informação, como não era como é hoje, né, Solange? Muitas pessoas deixaram de acessar um benefício que ele é do valor de um salário mínimo. Para quem está em dificuldade, nossa, maravilhoso. É um benefício que faz a diferença na vida da pessoa e é um benefício que independe da pessoa estar contribuindo para o INSS. Se você demonstra essa dificuldade do grupo familiar e tem direito a esse benefício de um salário mínimo, ajuda bastante. Nós sabemos a transformação que faz na vida das pessoas com esse benefício. Então, assim, com relação a como comprovar aquela per capita que é baixa do benefício, mas tudo que teve de mudança dessa lei, que você já poderia estar recebendo e não está por desconhecer tudo isso que aconteceu. Então, doutora, mesmo que não pague a contribuição da Previdência, pode ter esse benefício e mais de um membro da família pode ter? Isso. Esse final da pergunta é o que traz a maior dúvida das pessoas, e as pessoas às vezes deixam de pedir porque falam assim: meu marido já recebeu o benefício, por causa da renda, só eu e ele não tem o direito. Mas não é bem assim, tá? Imagina só um casal de idosos que não conseguiram contribuir aqueles 180 meses e 15 anos de contribuição para a Previdência Social, mas está com idade avançada. A gente sabe que a gente vai enferrujando. E junto com esse enferrujamento do nosso corpo, vem os problemas de saúde. E não só os problemas, os gastos com a saúde. Infelizmente, tudo aquilo que a pessoa precisa em razão desse envelhecimento, não acha medicamento no SUS, não acha consulta de urgência e às vezes precisa gastar para poder sobreviver, né, Solange? Então, a pessoa precisa saber que houve uma evolução legislativa. Em 2020, a Lei 13.982, ela agora ampliou muito essa possibilidade, incluindo o parágrafo 14º na Lei 8.742 de 93, prevendo que o benefício assistencial concedido a outro membro da família não é usado depois para cálculo da per capita quando um outro morador dessa família for pedir o benefício. Então, assim, a pessoa deixa de pedir e fala: meu marido já recebe, o meu filho com deficiência já recebe. Então, é importantíssimo esse reconhecimento que veio nessa lei de 2020, porque muitas pessoas, você vê, estou falando 2020, Solange, e aí nós estamos em 2023, e aí aparecem muitas pessoas ainda no escritório que não sabem que podia pedir para mais de um membro da família, porque aquele benefício que foi concedido para aquele morador, ou idoso ou com deficiência, não vai ser computado para fins de per capita na hora de requerer o segundo benefício.
e a pessoa desconhece e poderia já estar há 3 anos recebendo. Então, pela grande quantidade de pessoas que estão nessa condição que aparece, eu falo, nossa, eu preciso falar um pouco mais sobre isso, porque pessoas que estão aí na marginalidade da sociedade, numa grande vulnerabilidade social, desconhecendo essa mudança da lei, que querendo ou não é recente, deixa de pedir. Sim. Porque não desconhece que isso. Então, idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, mesmo que nunca contribuíram para a Previdência Social, se precisam deste benefício por causa da vulnerabilidade social do seu grupo familiar, sua família não consegue prover o seu sustento, mesmo tendo 2 pessoas nessas condições na casa, até 3, pode pedir. Tem quantidade ou... Não. Porque como o benefício concedido para um não vai ser considerado como renda familiar, você pode pedir para quantos moradores dessa casa precisa. Nós já pegamos casos aqui do escritório onde uma família tinha 3 filhos com deficiência e não pedia para os outros, achando que por causa daquele benefício estava superando a renda per capita de um quarto. E na verdade todos os 3 filhos foram contemplados. Então, uma coisa que hoje nós temos assim que frisar muito, quem está nos assistindo aí do outro lado da telinha, quem tem mais de 65 anos ou tem algum problema, alguma deficiência, procure um advogado de sua confiança, né? Porque você tem direito a receber. Isso é regra. Tá na lei 13.982 de 2020. E aí, o que eu também gosto de trazer essa informação, porque as pessoas não sabem que podem ser beneficiados, né? E desde 2020, com essa lei, já poderiam estar recebendo. E recebe o retroativo ou não? Não, porque a lei fala que é a partir do requerimento. Se você não leva a conhecimento do INSS que você precisa desse benefício, como é que o INSS poderia fazer orçamento para estar te pagando? A lei fala que você tem que provocar o INSS para receber isso aí. Então, doutora, uma pessoa, né, um casal que tem mais de 65 anos, não contribuiu com o INSS, né? E não tem como provar renda, 100% ele vai conseguir. O casal pode ter os 2 o seu benefício. A única diferença desse benefício para aposentadoria por idade seria o 13º salário, porque como ele é um benefício assistencial e não previdenciário, ele não tem o 13º, mas é um salário mínimo todo mês na casa. Imagina, daí vai ser 2 salários mínimos. Doutora, só tira uma dúvida minha aqui, né? 2020 foi possível a mudança de lei, mas a portaria saiu só 2021? Então 2020 não conseguiu. Assim, quem tinha esse direito, ficou sabendo da lei, entrou com o pedido, o INSS, como ainda não tinha instrumentalizado isso lá dentro, negava o benefício ou suspendia o andamento até ele fazer a normativa interna para poder aplicar a lei. Tá? Então, se negou, você entra na justiça que o juiz vai mandar o INSS pagar desde 2020. É isso que eu... tá. Então, como porque a portaria saiu em 2021... a portaria 1282 só foi ser publicada em abril de 2021. Demorou-se 1 ano para o INSS tomar providências no sistema para fazer essa lei ser aplicada lá dentro. Mas assim, se você requereu e negou, você pode entrar com um pedido na justiça que novamente o juiz vai mandar pagar os atrasados. É isso, tá? Que eu ia falar. Porque quem daí entrou em 2021 novo, quem entrou em 2021 depois que saiu essa portaria já começou a receber. Mas se teve o primeiro pedido negado lá em 2020, entra na justiça que recebe esses atrasados, tá? Então é importante saber disso. Tá? Que não é porque o INSS ainda não tinha operacionalizado isso lá dentro que não tem direito de receber desde 2020, tá? Muitos processos o INSS suspendeu porque sabia da lei, mas o sistema não podia aplicar, então ele suspendeu o andamento.
E aí, em muitos casos, o INSS deixou suspenso até sair essa portaria e daí pagou todos os atrasados. Se também o INSS só começou a pagar desde 2021, que nós já pegamos vários casos desse, você pode entrar com pedido de revisão lá dentro do INSS, falando, INSS, você me pagou a partir da portaria, mas a lei saiu em 2020, eu quero receber desde lá. E aí é possível receber desde 2020, por causa que a lei foi publicada em 2020, tá? Isso é bem importante. E doutora, então agora já está definido por essa nova lei esse critério de renda per capita? Então, isso já tinha, em 2003, começou a fomentar muito mais essa possibilidade de você excluir um benefício assistencial pago a um morador a hora que você fosse pedir para outro morador. Porque o Estatuto do Idoso, que foi promulgado em 2003, veja como é antigo, as pessoas desconhecem, Solange, preveu no parágrafo único do artigo 34 que o benefício assistencial concedido a um idoso não era aplicado como renda para o outro idoso que pedisse o benefício. Mas daí surgiu aquela discrepância. Se esse benefício assistencial é para idoso e deficiente, se na casa tem um idoso e um deficiente, quando o deficiente ia pedir o benefício, computava a renda desse idoso do benefício assistencial. Aí choveu de ações judiciais disso, porque pedia o tratamento isonômico entre idosos e pessoas com deficiência. Para quê? Para que se excluísse esse benefício assistencial tanto na modalidade idoso como deficiente, para esse cálculo da renda per capita no segundo requerimento. Aí em 2013 o STF julgou e declarou esse parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso como omissão parcial de inconstitucionalidade. Por quê? Não poderia só ser aplicado isso quando pedia benefício assistencial para idoso. Isso também devia ser aplicado quando se pedia o segundo benefício para deficiente, ou quando você pede 2 benefícios assistenciais para pessoas com deficiência. Independente se é benefício assistencial para idoso ou deficiente, são pessoas que estão em vulnerabilidade social, são pessoas com essas necessidades especiais, seja por idade ou com deficiência, que merece essa cobertura assistencial do governo, porque está numa situação muito difícil. Tem uma situação peculiar de saúde ou de idade que precisa dessa proteção especial do Estado. Aí, em 2013, pelo voto do Gilmar Mendes, o ministro, colocou que esse parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso deve ser aplicado tanto no requerimento de benefício assistencial como para como para outros tipos de benefícios no valor de um salário mínimo. Por exemplo, eu tenho um idoso em casa aposentado por idade. Se a esposa nunca pagou o benefício, ela não podia pedir o benefício assistencial, porque a aposentadoria desse idoso contava. Mas a aposentadoria dele também não é um salário mínimo igual ao benefício assistencial. Então, a partir do voto do ministro e desse julgamento em repercussão geral em 2013, independente se era aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio doença, ou benefício assistencial, ou salário maternidade, qualquer benefício de um salário mínimo, os juízes descartavam esse benefício como na renda per capita para conceder para outra pessoa que precisava dessa assistência do Estado. Isso sempre veio acontecendo, desde 2003, quando o Estatuto do Idoso veio com essa ampliação da possibilidade dessa exclusão do benefício assistencial da per capita. E até hoje, Solange, mesmo que ultrapasse só um pouquinho dessa renda mínima de 1/4 do salário mínimo, que é muito baixo, se você entrar com um processo judicial demonstrando que as suas condições sociais dificulta você viver com dignidade, os juízes concedem, porque o critério é muito baixo. Existem outros programas sociais do governo que também prevê essa questão de ajuda financeira pela essa dificuldade, como o Bolsa Família,
outros benefícios que foram criados ao longo de muito tempo, de Vale Gás, de cesta básica, todos eles prevendo como renda per capita de meio salário mínimo. Por que o benefício assistencial então é só 1/4? Tá? Então você vê que foi tendo uma evolução legislativa muito importante para ampliar essas pessoas que necessitam desse apoio do governo porque estão numa dificuldade, não conseguem prover seu sustento, tem dificuldades, elas estão passando por uma necessidade. Nós temos uma solidariedade com a nossa sociedade de prover o mínimo existencial de todos eles. Então, aquilo que a pessoa não consegue garantir, a sua família não consegue, tem que entrar esse terceiro personagem que é o Estado e colaborar. E isso assim, se um recebe benefício, não pode ser mais do que um salário mínimo, né? Isso. Até um salário mínimo, todos esses benefícios são excluídos. Essa lei que eu falei para você que veio em 2020, ela só exclui as aposentadorias as aposentadorias do grupo familiar, quando são benefícios previdenciários, quando esse outro membro da família tem mais de 65 anos. Tá? Mas judicialmente você consegue essa exclusão de todos os benefícios previdenciários de até um salário mínimo. Então, se você recebe aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou aposentadoria por idade, o juiz vai excluir isso da renda per capita, aplicando analogicamente esse parágrafo único do artigo 34. Então, é importante você buscar essa assessoria previdenciária que tem esse conhecimento específico para saber como você conseguir esse seu benefício, porque às vezes você está aí passando por uma grande dificuldade, dependendo de doação da igreja, de familiares, sendo que poderia estar com esse benefício tendo um mínimo de dignidade, né, Solange? Então realmente, né, nem tudo está perdido. A doutora Fernanda está aqui sempre nos ajudando. Então volto a repetir para terminar, né, doutora? Fica a dica aí. Mais de 65 anos, não recebe benefício, né? Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, procure um advogado da sua confiança, que aí, como a doutora disse, né, eu acredito que vai melhorar muito para você, porque o juiz, ele vai conceder. E com essa nova lei, em muitos requerimentos administrativos, você pode conseguir já começar a receber por mês, e aí você deixa para receber esses atrasados no processo judicial, que demora um pouquinho mais. Então essa lei veio melhorar para você conseguir já receber por mês, né, Solange? Doutora, muito obrigada, sempre nos orientando aí, né? Quem não nos acompanhou, lembrando você, né, que está tudo no YouTube, Solange Magon Oficial, e também na tua na página do escritório Mascaro e Forte Ambrosio Advocacia. Todas as nossas entrevistas estão lá também, para quem não conseguiu acompanhar, quer rever, tirar uma dúvida, quer fazer uma consulta, aí ó, é só entrar na página do Mascaro que você vai encontrar tudo lá. Obrigada, doutora. Estamos à disposição. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrosio Advocacia.